Amém. Tá saindo aí o som? Tranquilo? Quero só fazer uma abordagem bem rapidinha. Vou colocar aqui o tempo aqui, que eu sou muito britânico no meu horário. Pensa num cara que é chato com horário, sou eu. As minhas filhas sabem, né, Dani? Se você não leu esse livro, recomendo você ler esse livro. Uma sentadinha você lê, 130 e poucas páginas, 127 páginas. Excelente. Não é só para pregadores, pastores e quem precisa. Você precisa ler este livro. Olha só, manda lá no grupo. Quem gosta de ler aí no Kindle, então é muito importante. Meus irmãos, eu queria ganhar um desses, né? O pastor Alberto me entregou um, está lá em casa. Esse aqui eu acho que é seu, né, pastor? Acho que é seu esse aqui, né? Não? E eu chego mais cedo no serviço, comecei a ler. Gente, teve um dia que eu perdi o horário de entrar no serviço lendo, que isso aqui é contagiante. Abre os nossos olhos assim numa profundidade imensa, imensa, imensa. E é o que nós estamos abordando, né, esse tempo agora, que é a pregação expositiva. Só que ele aprofunda muito, mas muito, muito mesmo. Parece aquele garimpeiro que quer achar ouro e vai cavando, e aquela coisa assim tão contagiante. Então eu recomendo você ler esse livro. 1, 2, 3, pelo menos 2 vezes por ano aí, já é importante você aí descobrir muitas coisas boas. Quero ser bem assertivo nessa manhã. Nós temos pouca leitura, né, a respeito do assunto que nós vamos ler. Abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, já citei esse texto agora de manhã. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um texto muito conhecido, mas é importante lermos. E aí nós vamos expor algumas coisas. Enquanto os irmãos acham, a pregação expositiva, ela é muito dita nos dias nossos. Aliás, a mais usada. Nós temos 3 tipos de pregações. Vocês podem participar. A pregação expositiva, a pregação temática e a textual. A pregação expositiva é aquela que vai expor todo o texto, obrigado, irmão Jefferson, todo o texto, aonde você vai rever, né, questões culturais, para quem foi escrito, e ali vai esmiuçar, tintim por tintim. Tem a temática, onde as pessoas usam um tema, geralmente as parábolas, né, algum tema. E tem a textual, que você vai pegar aquele texto e você vai tirar ali uma exegese daquele texto e você vai também acabar expondo. Como nós estamos falando de pregação expositiva, nós precisamos sempre atentar na pregação expositiva quando você for ouvir uma palavra, quando você for ouvir o seu pastor, você viu uma pregação dentro do YouTube ou em qualquer outros canais de comunicação, você tem que prestar atenção em 3 coisas. Se não tiver, você tem que tomar muito cuidado. Quando se tem uma pregação expositiva, você precisa prestar atenção em 3 pontos. A pessoa tem que ler o texto, tem que explicar o texto e tem que o quê? Aplicar o texto. Precisa ter essas 3 coisas. É regra, quase que uma regra. Porque se você não ler o texto, você começar com uma psicologia da sua vida, uma história da sua vida, e você começar a contar da sua vida, alguma coisa está errada. O que mais nós vemos hoje é a questão de muitas pessoas que contam história da sua vida. É saudável? É. Nós costumamos estudar no seminário em que uma ilustração, ela é apenas uma janela no sermão, ela não pode ser o tudo da pregação. Você dá um exemplo da sua vida, uma hora ou outra, exemplificando o que você passou, o que você viveu, é uma coisa. Agora, você usar a sua vida, usar exemplos de outras pessoas na pregação, então, regra básica, ler o texto, né, explicar o texto e aplicar. Aplicar por quê? Nós precisamos aplicar nos nossos dias de hoje. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de inspiração para nossas vidas, e ensino e auxílio. Meus irmãos, é tantas coisas que nós, às vezes, quebramos a cabeça nos nossos dias, que nós temos a palavra de Deus para nos auxiliar, e nós, às vezes, sofremos à toa. Então, nesta manhã, eu quero trazer um pouco disso, que é a nossa aula 6, que é priorizar o que é prioritário.
O irmão Ademir trouxe aqui no domingo passado, né, um excelente assunto, que é a pregação inspirada, mas não é para o lado positivo, né? A pessoa se inspira, ela lê o texto sem antes consultar, sem antes estudar, sem antes sentar, se debruçar, e ela acaba o quê? Falando aquilo que vem à cabeça dela, ou ela acha que é aquilo. Então não tem achismo dentro da palavra de Deus. É o que o texto está dizendo. Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. 2 Timóteo 2,15, quem pode ler para nós? O Edson está com o microfone. Firme e forte aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Jefferson, trocou, né, o assistente aí. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura-te te apresentar como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar a palavra da verdade? Por que o apóstolo Paulo está falando isso para Timóteo? Já na sua segunda carta a Timóteo, exortando ele. Existia 2 camaradas que estavam o quê? Desvirtuando o povo de Deus. Falando palavras em que não fazia sentido. Se você ler todo o capítulo, você vai ver. E Mineu e Fileto falando assim, olha, esse pessoal, esses caras aí, eles estão falando coisas que não são da palavra, que não são de Deus. Você precisa estar preparado. Quantas vezes você já deparou com uma pregação que não tinha nada a ver? Quantas vezes você já viu pessoas que aleatórias no seu trabalho, na faculdade, principalmente faculdade. Faculdade é um deserto, gente. Falam coisas aleatórias. Ela fala, eu sou cristão, mas ela sai dali e ela vai para um bar. Eu sou cristão, ela sai dali, ela vai... Não, mas espera aí, a religião não é religiosidade. E aí você precisa estar preparado para esse tipo de situações, ter a boa palavra. Opa, o que você está dizendo não é o que a palavra está dizendo. Então nós vamos aprender nesta manhã aqui, a palavra de Deus ela precisa ser dita como foi inspirada, escrita e deixada para nós. O que Paulo está dizendo para Timóteo é você precisa estar bem preparado, alicerçado na palavra e manejar bem a palavra. Vocês sabiam, meus irmãos, que crianças de 6 anos sabem o Alcorão todo? 6 anos de idade. Algum tempo atrás eu comecei a ler o Alcorão por curiosidade e saber um pouco mais. Se você vê lá, incitam muitas violências e muitas coisas se você for contra o Alcorão. Mas uma criança de 6 anos, você pega uma criança de 6 anos, seu menino tem quantos anos, Hamilton? O João tem quantos anos? Não, o João já está um pouquinho grande, mas quem é o menorzinho aqui de 6 anos? Seu menino, né? O filho do César lá. Imagina, 6 anos, sabe citar, e muitos deles sabem o Alcorão de cor. Quantos de nós lemos a Bíblia já pelo menos uma vez ela toda? De Gênesis a Apocalipse, e sabemos, quando alguém fala um texto, fala, opa, nós estamos lendo o livro de Juízes. Quem sabe que no capítulo 19, ali é um filme de terror? Você já pegou o livro de Juízes todinho que nós estamos lendo, e você já leu ele de ponta a ponta para você saber do que nós estamos falando, o conteúdo que nós estamos falando, do que nós estamos falando, por que os pastores estão chamando nossa atenção para esse livro de Juízes? Quando você lê o capítulo 19, você fala, não, isso aqui é um filme de terror, o cara pega a própria mulher, espedaça ela em vários pedaços e manda para as tribos, gente, isso é um filme de terror. Aí alguém prega, meu Deus, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas por quê? Você leu. Mas por quê? Você foi lá e você se dedicou o tempo. Eu costumo dizer que o nosso devocional, ele não é um devocional de 15 minutos. Você pode fazer uma leitura de 15 minutos, mas a sua devocional, ela precisa ser o quê? Meus irmãos, encharcada, molhada de muita atenção, de muito carinho, de muita dedicação. Se você quer ser uma boa pessoa, que ministra a palavra, que seja um bom cristão, que gosta de levar a palavra, né, àqueles que necessitam, você precisa se esmerar. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Procura te aprovar como um obreiro o quê? Apresentar como obreiro que o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Paulo sofre muito com os Gálatas porque eles começaram a pregar coisas que não tinham nada a ver. Se vocês não circuncidar, vocês não podem ter salvação. Se vocês não circuncidar, vocês não podem ser filhos de Abraão. Aliás, voltando um pouquinho, por que os judeus falavam que ele era o filho de Abraão e não falavam que era um filho de Deus? Porque eles pregavam a religiosidade, e é o que está cheio de pessoas aí. Então a pregação expositiva, ela tem isso, de colocarmos nós em nossos devidos lugares. De nos colocar diante do quê? Da palavra. Não é uma psicologia, essa teologia coach que nós vemos aí, você só pode se você dá, você só pode se você fizer algo. Não.
A palavra de Deus diz assim, que nós temos que fazer o quê? Sem esperar nada em troca. Teve lugares que o apóstolo Paulo, meus irmãos, precisou trabalhar, porque não havia sustento. Ele era fazedor de tendas, e ele precisou trabalhar, porque não havia sustento para a sua vida. Vamos prosseguir? O objetivo da aula hoje é ensinar que a exegese no texto bíblico deve o quê? Preceder qualquer aplicação ou contextualização. A ideia central é, antes de perguntar, preste atenção, antes de perguntar o que significa para nós, precisamos perguntar o que significou primeiro. Então, não é para a gente colocar os carros na frente dos bois. Então, vem o boi e depois o carro. Então, a gente se precipita. A gente lê o texto e já quer aplicar nos nossos dias de hoje, é ou não é? A gente lê um texto e a gente já quer, nossa, se fosse hoje, né, como que Deus ia fazer? E é o maior erro hoje, exegético, né? E nós vemos na vida de muitas pessoas. Então, o propósito nessa manhã é isso, que nós precisamos entender o que significou primeiro, para depois hoje aplicar em nossas vidas. É o que nós vemos nos 3 pontos. Ler, explicar por que aconteceu e depois aplicar. E aí então tem pelo menos aqui 3 movimentos em que nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para que a gente sempre tenha uma teologia boa, um entendimento bom da palavra e a gente possa o quê? Andar, caminhar na fé. Tem uma música do Kleber Lucas que eu gosto muito, que o nosso caminhar é de fé em fé. Meu irmão, eu não sei se na sua casa é diferente, mas lá em casa é assim, quando nós estamos bem financeiramente, aparece o problema conjugal. Quando você está bem conjugal, é problema do trabalho. Quando você resolve o problema do trabalho, é problema com o vizinho. É assim na sua vida também ou é só na minha? Nunca está 100%. Então, o nosso caminhar é de fé em fé, e se nós não tivermos arraigado na palavra de Deus, no Evangelho, nós sofremos. Nós ficamos titubeando, nós ficamos, pensando, mas o que... Deus é o socorro presente nas angústias. Eleva os meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas e não dorme, não descansa. E nós, às vezes, nos precipitamos, nos angustiamos, ficamos com ansiedade demais, esperando o que vai acontecer, mas quando nós estamos enraizados na palavra, isso aqui é passageiro. Eu costumava dizer, hoje eu não sou líder, mas eu já liderei numa empresa 120 pessoas. Imagina você ajustar ponto, você ouvir lamúria e reclamação. Quem já foi líder aqui já sabe de pessoas. As reclamações, as lutas, dificuldades, as faltas. E aí a pessoa vinha com um problema para mim e eu falava para ela assim: ei, o dia tem quantas horas? 24. Amanhã vai ser um novo dia. E o texto já nos fala isso, a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada... E é a causa de nós não sermos, mesmo para quem não tem Cristo, o dia vai ser 24 horas, aquele dia ruim, aquele dia péssimo, vai passar. E amanhã terá um novo dia para você escrever uma nova história. Amanhã será um novo dia para você recomeçar, e você lutar, e você pelejar, e você vencer. E é assim que nós vamos rompendo a cada dia. O primeiro movimento, dos movimentos sugeridos aqui, linka 3 pontos. Começar a pregação expositiva, ela vai requerer o quê? Comece o quê? Pelo hoje. Vamos começar pelo hoje. O segundo ponto, pular o mundo do texto. A pregação exegética, ela tem esse link de que eu vou pegar o texto, olhar a época em que foi escrito e depois eu vou o quê? Aplicar para a minha vida. Então ele vai linkar 3 pontos nesse movimento. A tentação do atalho é um dos maiores problemas nossos. Tem uma história que o pessoal conta, eu não vou contar que é muito longa, mas havia um homem que deu 3 conselhos a um chefe de lar, que ele disse o seguinte: nunca deixe de dar a volta por causa do atalho. Parece uma utopia, mas às vezes você quer pegar um atalho numa rua, às vezes acaba dando mal. Então às vezes você precisa dar uma volta, né? A gente que está nesse trânsito caótico de Cuiabá, tanto buraco, você não sabe mais se você está na lua ou se você está na terra, né? Então, você dá a volta aqui, você é reto aqui, você prefere o atalho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o atalho. É o primeiro movimento aqui que o texto nos traz, o livro nos traz para nós. Então, começar pelo hoje. Esse é o maior problema do atalho. Eu leio o texto e já quero aplicar hoje. O segundo ponto que ele linka aqui na tentação do atalho é pular o mundo do texto. Se eu leio o texto, ao redor do texto vai ter o bojo do texto. Então nós vamos ler o texto, aí tem o quê? O outro texto que você vai ler ao redor, que é o bojo do texto, você vai começando a compreender por que foi escrito. Então, como o Edmilton falou,
domingo passado, nós temos que tomar muito cuidado, porque a exegese tem feito muitas pessoas se perder. No começo da minha conversão, interessante que tinha um irmão que ele gostava muito de ler textos aleatórios. E aí nós citamos aqui os irmãos da CCB, que não tem pastores, e é uma luta isso, porque eles abrem o texto, alguém inspirado sobe lá e fala, mas eu ia até falar domingo passado, mas quero só trazer aqui um dado para você. Eu trabalhei com muitas pessoas da CCB, e eles falam que lá é muito complicado, porque é uma pessoa que pode chegar lá e falar de administração. Então imagina o pastor Pablo chegar aqui domingo à noite, você esperando uma palavra de Deus, e a pessoa chegar lá e falar assim, olha, você precisa ser um bom administrador, mas não falar nada da palavra, começar a falar apenas de administração financeira. Eu entendo que a igreja precisa ter uma administração financeira, mas tem que ter um culto específico. Culto para homens, de repente, né? Para a mulher que precisa ser um bom administrador do seu dinheiro, nós aprendemos sobre isso, né? Sobre a questão da mordomia financeira. Mas, encontro de casais. Mas então nós temos que tomar muito cuidado com isso, que ele fala, pular o texto e já ir para a realidade de hoje. Mais um ponto que ele linka aqui no movimento da tentação do atalho é ir direto para a aplicação. O jovem faz muito isso, eu sei porque eu fui líder de jovem por 6 anos, e eu fazia muito isso, gente, você não está entendendo. Eu tinha pouco conhecimento da Bíblia, mas eu era o mais velho dos jovens, e o pastor me colocou para liderar a mocidade. Poucos irmãos sabem, mas eu também fui líder da FEMOS por um tempo, né? Nós éramos da Cristã Evangélica e fui líder um tempo da FEMOS. E tivemos um evento aqui na Chácara das Mangueiras. Eu lembro que eu trouxe a mensagem, mas eu fiz exatamente o que não era para fazer. Porque eu li o texto maravilhoso, bonito o texto, mas eu já fui direto para a aplicação. Eu tinha 1 hora, eu podia usar essa 1 hora muito melhor do que eu usei. Eu li o texto, não expliquei o texto e já fui direto para a aplicação. Aí tem gente que sai assim olhando para a lua, né? Mas, poxa vida, eu queria saber onde que está no texto tudo isso aí que ele falou. E você vai aprendendo com o tempo. Então, o perigo da tentação, né? Do atalho, de você já ir, né? Não, eu já quero aplicar logo porque eu estou eufórico. Isso acontece muito com os novos convertidos. Ele fica naquela sede de pregar o evangelho e aí ele vai. E aí tinha esse irmão na igreja que ele gostava muito de ler assim, picadinho. Até que um dia nós tivemos um estudo, o pastor disse assim, irmão, toma muito cuidado. Porque você pode abrir o texto, né? E esse aí, lógico, é um jargão que a gente usa no seminário, na igreja, mas a gente abre a Bíblia e aí dá lá, né, no livro lá que diz, olha, Judas suicidou. Aí ele fecha o texto. Aí ele abre de novo. Aí vai dar naquele outro texto, vai e faça o mesmo. Então tem que tomar muito cuidado, né, pastor? Com essas leituras aleatórias. Eu gosto de ler sempre assim, não é regra. Eu leio um livro todinho do Novo Testamento, depois eu leio um livro todinho, terminei aquele. Eu não tenho regra de um capítulo por dia. Às vezes eu leio 3, às vezes eu leio 4, às vezes eu leio 5, às vezes eu não leio nenhum durante o dia. Mas porque eu gosto de pegar o texto, eu gosto de esmiuçar o texto e eu gosto de paz na minha mente. Então de manhã é minha leitura que eu gosto de fazer. Tem pessoas que não funcionam de manhã, funcionam à noite. Amém. Tem gente que funciona ao meio-dia. Amém. O importante é você ler o texto, e é o que nós estamos falando aqui. Para você ter uma boa, né, leitura, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, você extrair do texto aquilo que realmente o texto está dizendo, é você ter tempo para ler. Então o perigo do primeiro movimento aí, da tentação ao atalho, são 3 pontos. Começar pelo hoje, pular o mundo do texto, o que o texto está falando, e ir direto à aplicação. Tomemos, aqui é uma advertência, tá, gente? Não é um conselho. O segundo movimento é o argumento, segundo o argumento de Helm, que é o escritor, né, do livro, ele diz assim o seguinte, ó, a exegese não é o quê? Opcional. Não, eu não vou escolher fazer exegese ou não. O segundo ponto que ele fala aqui, ó, o texto tem a intenção própria. E o terceiro ponto ele vai dizer aqui, ó, o pregador é servo e não editor. Você vê muito isso? Acho que é no final de Apocalipse, alguém pode só conferir aí. Acho que é final de Apocalipse, vai dizer, ai daquele que tirar ou acrescentar. É isso no capítulo 21 de Apocalipse? 22, né? É muito importante isso, meus irmãos, porque nós falamos aqui, o pastor não estava aqui, o pastor Pablo não estava aqui, mas nós falamos muito cuidado com as traduções,
Porque a gente pode trupicar nas traduções, porque algumas coisas podem trazer um sentido, e a gente tem que tomar cuidado com a literalidade, porque a gente cai nesse engano, de que o texto não está falando isso, e a gente acaba querendo ser editor da Bíblia, em vez de quê? De um servo. Esses 3 pontos que ele fala aqui, que a exegese, ela não é opcional, ela precisa o quê? Ser verdadeira, realista e aplicada. Se os irmãos não lembram o que é exegese, aí a participação de todos. Quem quiser falar o que é exegese? Os irmãos lembram? Falou domingo passado. Cadê o microfone? Fala ali, quem quer falar? Quem falou? O que é exegese? Pode falar para nós também, pastor Pablo, pode falar. Expor a palavra, né? De expor, né? Aquilo que está escrito. É assim que... Eu quero dar uma tarefa para vocês em casa, e esse livro também vai trazer algo sobre isso, que foi o que me fez assim, confrontar comigo mesmo. Na verdade, eu tinha... Olha como que Deus é maravilhoso. Há uns 20 dias atrás, eu estava terminando de ler Apocalipse, eu estou Apocalipse na cabeça, 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, e veio essa palavra de 1 Coríntios capítulo 13. E esse livro aborda o 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. E a gente via muito falar que 1 Coríntios capítulo 13 usa-se muito em cerimônia de casamento, fala muito sobre amar, 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 amar. E aí eu fui ler o texto antes, né, o capítulo antes e o capítulo depois. Não é nada do que a gente pensava. Não é nada do que eu estava pensando. Os irmãos estavam com um problema muito sério sobre dons. O capítulo 12 está falando sobre dons. Aí você vai para o capítulo 14, aí você lê o capítulo 13. Paulo está falando assim, meus irmãos, vocês precisam ter amor para com todos. E eu fui entender, porque quando você lê esse texto de 2 Timóteo capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, tem vasos na igreja que são de ouro, tem vasos que são de prata e tem vasos que são de barro. E nós precisamos entender isso. Tem irmãos que vão ser pau para toda obra. Tem irmãos que vão ter dificuldade. Tem irmãos que vão cair em pecado. Tem irmãos que vão errar. Mas como que eu e você vamos lidar com isso? A exclusão não é uma opção. Você sabe o que me entristece às vezes, meus irmãos? É que você vem para a igreja, por algum problema da vida, você acaba não querendo mais ficar na igreja, você escolhe outra igreja, seja da denominação ou não da denominação. Você encontra com uma pessoa no centro, parece que você é um extraterrestre. A pessoa não te dá mais graça e paz, parece que você é a pessoa pior do mundo. De repente, eu estou falando isso no geral, não estou falando aqui da igreja, eu falo no geral, o irmão caiu em pecado, aconteceu um problema na vida dele, as pessoas tratam ele como gentil e publicano. E aí, 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer isso. O amor, gente, precisa exceder todas as coisas. Quando o amor não tem língua, não tem dom de língua, não tem dom de profecia. E o que as pessoas hoje mais valorizam? Eu conheci uma irmã que na igreja onde ela frequentava, todas as pessoas falavam em línguas. Eu não sou uma pessoa sensacionista, eu não sou, mas eu sou uma pessoa controlada. Eu tenho muito cuidado com esse negócio de profecia e muito cuidado com esse negócio de língua. Mas um dia ela chegou na minha sogra, eu presenciei, chorando, mas o que aconteceu, minha irmã? Todo mundo na igreja fala em línguas, mas eu não falo, eu sou a maior das pecadoras. Isso é prioritário na igreja? Isso não é prioritário na igreja. A prioridade na igreja é o amor, então nós temos que se atentar ao texto. Então eu dou essa tarefa para os irmãos, leia 1 Coríntios 12, 13 e 14, depois você volta a ler o 13 de novo, o que Paulo está falando. E aí é o que esse segundo ponto está falando para a gente. Nós não podemos pular a exegese. Nós não podemos. Ela não é opcional. O texto tem a intenção própria, não é a minha intenção. Quando a gente vai para a pregação expositiva, o texto, um dos maiores expositores é o pastor Hernandes Dias Lopes, é o pastor Augusto Nicodemos. Tem irmãos que lutam, né, com o calvinismo, mas nós aprendemos muito. Eu não sou calvinista e nem arminiano, muito menos. Eu sou cristão.
Mas tem pessoas que ficam debatendo com assuntos que não tem nada a ver. E Paulo vai dizer, para que vocês ficam com essas falácias, essas coisas que não vai contribuir para nada? Nós precisamos aplicar o dom de amar. O dom de amar, independente do que acontece. Eu vi esse dia uma reportagem, meus irmãos, que eu não sei se eu teria essa coragem. A mãe passando a mão no rosto do assassino do filho, dizendo assim, eu te perdoo. Não sei se vocês viram. Eu te perdoo. A mulher cristã. Quem hoje em sã consciência fala assim, meu Deus, mas é o que nós pregamos lá fora. É o que nós dizemos lá fora. Que Cristo, Ele é amor. Por que Cristo não simplesmente pegou o Judas e falou assim, olha, você está predestinado ao inferno, acabou a sua vida? Não. Na ceia, Ele come com o pecador. Era para acontecer, lógico, era para acontecer. Mas Ele chega lá e diz assim, eu te amo. Na cruz, um homem que todo o seu passado foi pregresso e a sua vida toda destruída, porque uma pessoa para ser crucificada, ela tinha feito as piores coisas da vida. Aliás, quero fazer até uma observação. Aquele homem que fez Barrabás no filme, depois você lê o documentário do filme Jesus do Mel Gibson, ele falou que aquela olhada, o autor Mel Gibson falou para ele não olhar para Jesus. Você lembra daquela cena que ele está saindo, eles escolhem, não sei se você assistiu A Paixão de Cristo, que ele olha, que Barrabás, Mel Gibson aconselhou ele a não olhar para Jesus. E ele no instinto, ele foi e olhou. Gente, nós estamos falando de um filme, e por causa daquela olhada para Cristo, todo machucado, todo já quebrado, ele se converteu a Cristo, com aquela olhada em um filme. E aí ele faz o relato dele no documentário, dizendo assim, gente, eu comecei a chorar por dentro do filme, e não consegui me conter, olhando Jesus que padeceu, e na cruz salva um homem, e liberta né, ele. E é interessante você ver isso, porque o que nós estamos pregando hoje, o que nós estamos vivendo hoje, é o que nós nos alimentamos. Tem uma tribo de índio que o cacique, ele prega o seguinte, eu tenho 2 cachorros, o que eu mais alimentar mais, eu sei que é uma ilustração grosseira, mas o que eu mais alimentar, mais vai ficar forte. Não estou comparando a sua fé como um cachorro, mas pense bem, o que mais você alimentar, mais vai estar forte. Quando lê a Bíblia, procure entender o que o texto está realmente nos trazendo. Terceiro ponto, para a gente caminhar. Eu quero no final ter a participação dos irmãos aí. Então nós vimos primeiro a tentação do atalho. Aí o segundo, o argumento de Helm, que ele vai falar do livro. De repente os irmãos possam estar um pouco perdidos, mas ele vai dizer o seguinte, olha, que a exegese não é opcional, o texto tem intenção própria, o pregador é servo e não editor. Isso nós já sabemos. Está escrito a Bíblia, já foi inspirada, escrita e deixada. Aí só um adendo aqui, né, só uma observação, em que por que nós não cremos e não pegamos os 7 livros a mais que a Igreja Católica tem? Porque são livros apócrifos. Aconteceu? Aconteceu. Eu até aconselho você, com permissão do pastor Pablo, lógico, né, pastor Alberto não está aqui para pedir permissão, a ler o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Fala livro de guerras e coisas históricas que aconteceram, que houve uma revolta, um problema tão grande que eles precisaram lutar para que as coisas acontecessem. E é muito importante você ler para você saber. Então, leia para você como história, mas não como inspirados por Deus. É até uma pergunta que, né, os católicos fazem para a gente. Por que vocês não aderem aos 7 livros? Porque foram apenas livros históricos e não inspirados por Deus. Então, nós não precisamos, né, ser editor da Bíblia. Nós somos apenas o quê? Servo para poder apresentar a palavra. O terceiro movimento é a implicação pastoral. As aplicações erradas nascem de leituras apressadas. Alguém já tentou comer uma comida muito quente aqui? O que aconteceu? Queimou a boca. O céu da boca, se você não sabe, ele é tão regenerador que se você queimar a boca hoje, daqui 2, 3 dias, está saradinho. O processo de aceleração, e é um lugar muito frágil. Não sei se você já queimou a boca com alguma coisa, daqui 2, 3 dias, faz o teste. Então, hoje à noite você faz uma comida bem quente, agora no almoço, come. E aí depois você me conta. Fernando, não foi com 3 dias, foi com 4 dias. Mas algumas leituras apressadas, corridas, correm o risco da má interpretação e também da má exposição e da má aplicação.
Se eu não tomar cuidado com isso, eu acabo o quê? Ensinando errado. Vocês já prestaram atenção o quanto que um papel de um pastor é difícil? Ou de quem ensina é difícil? Porque quantas pessoas nós temos aqui? 40 pessoas? Eu estou falando aqui algo que possa refletir para mais de 200, 300 pessoas. Porque você pode replicar isso que eu estou falando e não ser verdade. E aí nós temos que ser igual os irmãos bereanos. O que eles faziam? Opa, lê o texto, vamos lá. É isso mesmo que está acontecendo? Os irmãos de Bereia eram mais novos que o de Tessalônica. Porque eles o quê? Eles examinavam. Nós precisamos examinar. Quantos de nós chegamos na segunda-feira e vamos ler o texto que os pastores pregaram aqui? Mas o pastor falou uma coisa aqui que não está na Bíblia, eu vou questionar ele. Pastor, olha, o que o senhor falou aqui não está na Bíblia, não. Quantas pessoas já não colocou Pedro na árvore? Quantas pessoas já não colocou? Esse dia eu vi... Ai, gente, só para distrair, eu ri demais. Acho que você já deve ter visto esse vídeo. O líder de futebol lá, o técnico, abraçou todo mundo querendo motivar o time. E ele dizendo assim, gente, nós precisamos ser igual Moisés quando matou Golias, né? Você já viu isso aí, Jefferson? E eu fiquei pensando, aí tinha um crente lá, porque ele começou a rir e saiu assim, ó. Esse é crente, esse é crente. E ele começou a rir e dizer assim, gente, aonde que ele colocou Moisés? Quem falou que Elias subiu numa carruagem de fogo? Foi numa carruagem de fogo que Elias subiu? Foi, irmãos? Lê o texto para você ver. Teve gente que fala que a baleia cuspiu Jonas. Vê a distância que essa baleia teve essa força de cuspir Jonas. Coisas que não tem na Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma leitura apressada pode ter o quê? Uma aplicação apressada. E aí nasce aqueles jargões. O pastor Ubiraci, quando esteve aqui, ele deu esse exemplo, dizendo assim, tome cuidado. Esse dia eu fui muito confrontado, porque eu debati isso com o meu irmão pentecostal. Vamos saquear o inferno e povoar o céu. Já ouviu esse jargão? Tomamos muito cuidado com essas palavras. Isso não está na Bíblia. Os jargões aí, os transes da vida, tomem cuidado. A cristã evangélica, ela tem a cultura e tem até, meus irmãos, a leitura lá fora, que nós somos quase que igual os irmãos presbiterianos. Aliás, o pessoal gosta de falar sorveteriano, né? Que são frios, né? Não. Nós somos enraizados na palavra. O que a palavra não nos diz, não é para fazer. O que a palavra não falou, eu não vou falar. Por que eu vou sair falando coisas aleatórias que não está na palavra de Deus? Então, as aplicações erradas nascem de leituras apressadas. Quer ler um texto, quer entender um texto? Tem um bom dicionário. Tem um bom livro de chave bíblica na sua casa. Se você puder, eu sei que é caro, mas tenha um livro de teologia sistemática. Lá tem muitos assuntos que você vai aprender sobre demônio, sobre anjo. Tem culto que tem mais demônio do que culto na igreja. Tanto demônio, luta com o demônio, aquela coisa toda. Sem necessidade. Mais um ponto que ele fala aqui da implicação pastoral, a boa aplicação exige uma boa interpretação. Aí volta para a exegese de novo. A pregação expositiva precisa ter uma boa, o quê? Aplicação. Você sabe onde que começa o sermão do pastor? Que dia? Terça-feira, certo? Se eu começo a preparar? Mais ou menos, né? Olha, a segunda está adiantada, hein, gente? A segunda era a minha folga, né? Então... Aí tem gente que acha que o pastor, domingo à tarde, depois do almoço, com a barriga cheia, vai preparar o sermão. Não. Segunda-feira, terça-feira começa a mensagem, porque Deus precisa falar com os líderes primeiro.
mestrado foi de ler o texto muito, né? Muitas vezes. Então ele falou umas 21 vezes, muito mesmo. Então aí a gente pode acabar pecando, né? De ler uma vez o texto e achar que já vai conseguir interpretá-lo, extrair tudo, né? E extrair o conteúdo já para apresentar. É bom, realmente, o ideal é decorar, né? Tem uns irmãos que são feras, que decora mesmo, decora o texto. Ele tem um Cid Moreira na cabeça, né, pastor? Aquele texto do Cid, né? Ele tem a Bíblia toda na cabeça. E uma coisa que também eu vi pregador fazer, que não pregava tantas vezes, mas ele aplicava na própria vida uma semana ou um mês o texto. Quando ele preparava a conferência, né, ele aplicava um mês o próprio texto para viver esse texto. Também achei interessante. Demil, tu quer falar aí? Você que levantou a mão? Ah, tá. É que você me mandou uma mãozinha levantada aqui, né? Quando a gente está no Teams lá, aí o pessoal quer falar. A boa aplicação exige uma boa interpretação. Se eu interpretar bem, como o pastor disse. Irmãos, só para a gente passar aqui para as participações, e aí 2 perguntas para discussão, e aí vai ficar aberto para a gente discutir. Nós vamos ficar mais uns 15, 20 minutos aí, né, para acabar. É importante que quando nós saímos do seminário, a gente sai com muita coisa na cabeça, muita informação, muita coisa mesmo. E aí tem questão denominacional, tem questão de governo, como que a igreja age, isso é muito importante. Eu não sei se você já leu o estatuto da igreja, o que pode, o que não pode, é importante você como membro. Mas o pastor, ele sai cheio de coisa na cabeça, o seminarista, e ele quer colocar tudo aquilo em prática. Aí é um perigo muito grande. E aí vem a experiência. Eu vou dizer aos irmãos, eu já falhei muito diante de um púlpito que, né, antes de ter um conhecimento teológico, você errar não conhecendo as Escrituras, realmente. E não tenho vergonha de dizer. Mas quando você parava para pensar, eu lembro que quando meu sogro sentava comigo, eu líder de jovens, eu li tanto Timóteo, que Timóteo não sabia da minha cabeça. Se eu tivesse um filho, eu acho que ia chamar Timóteo. De tanto que eu li Timóteo. Ele me fazia ler o texto 10 vezes junto com ele. Ele era deficiente visual. E ele armazenou a Bíblia na cabeça dele. Fernando, o texto não está falando isso. Qual a versão que você está lendo? E tem mais, as versões também ele guardava na cabeça. Não, vamos para a NVI. Lê de novo. Lê de novo. Lê de novo. Aí você vai começando a entender o que realmente é a Bíblia. Então, o que o pastor Pablo está dizendo aqui, eu ainda li pouco então, 10 vezes. Está falando 20, né, pastor? Lê 20 vezes um texto. A gente está dizendo isso que é uma regra, mas para você ter uma boa exegese, uma boa, né, aplicação, e uma boa experiência com a palavra de Deus, você precisa ler e se debruçar. É como assistir um filme ou como ler um livro a primeira vez. Você tira só o basicão, o macro. Aí você lê uma segunda vez, você vai prestando atenção. Uma dica que eu dou para os irmãos, toda vez que você lê um texto e tiver palavras repetidas, preste muita atenção. Eu não lembro o texto agora, mas Jesus Cristo vai dizer a palavra ai várias vezes. Ai de ti, ai. Já leu esse texto? Ai, ai, cuidado com os ai. Essa repetição, ele está trazendo para nós uma advertência. Quando nós lemos a carta de Apocalipse, ali as cartas das 7 igrejas, é uma advertência. Que João foi muito abençoado em trazer esse livro para a gente, e que adverte em muitas coisas, e ali é uma briga se é literal muitas coisas, se realmente não é. Aí nós temos que tomar muito cuidado, porque quando você fala de Apocalipse, você fala das últimas coisas, mas tem um nome técnico, como que é, pastor? Escatologia. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque o livro de Apocalipse, tem gente que acha que é um livro de terror, que você vai ler e põe medo em todo mundo para se converter. Tem que tomar muita cautela com isso. Então nós vimos 3 pontos aqui: a tentação do atalho, né? Aí o argumento que Kim Helm fala, né? Que é a exegese, o texto com intenção própria, e o pregador é servo e não editor. E o terceiro movimento, que é a implicação pastoral, que é a aplicação que o pastor vai dizer. Quando um pastor ele começa lendo o texto, ele está falando que ele vai falar daquele texto, então ele precisa explicar aquele texto. Eu já vi muitas pessoas querendo falar sobre dinheiro, ele lê um texto lá e começa a falar nada a ver.
Muitas pessoas que querem falar sobre salvação, ou sobre louvor, ou sobre adoração, mas ele usa apenas como uma alavanca, mas ele não explica o texto. Então, a pregação expositiva, ela precisa ter esses 3 pontos: pregar, explicar, ler, explicar e aplicar. E não podemos ter a euforia de querer aplicar antes de entender e compreender. E aí nós caímos no erro muitas vezes, para a gente encerrar essa parte aqui, de ler ali e aplicarmos na nossa vida, ensinarmos errado e ensinarmos também quem está à nossa volta. Vamos aqui, tem 2 perguntas aqui para a gente discutir, e aí quem quiser participar. Por que temos tanta pressa de aplicar? Aquela euforia, aquela coisa de aplicar. Por que vocês acham? Quem quiser falar, vou dar aí pelo menos 4 oportunidades bem rapidinho, né? Seja sucinto na sua fala, para a gente dar oportunidade para os outros irmãos, porque nós temos mais uma pergunta para discussão. Por que temos tanta pressa em aplicar o texto? Aplicar aquilo que nós lemos. Aquilo ali, alguma coisa despertou ela, aí ela quer passar aquela mensagem para a igreja, da visão dela, e acaba querendo logo aplicar. Aí ela acaba querendo que a igreja entenda como ela entendeu, e aí fica aquela pressa de aplicar, porque ela acha que é necessário, aquilo que ela estudou é importante. Qualquer lugar, né? Olha o Edson aqui. E muitas vezes acontece de querer aplicar antes do horário, porque ele está usando só o texto como contexto, como pretexto, né? Porque ele já tem aquela ideia que ele quer falar, e aí pegou aquele texto, né? Acontece muito isso, né? Acontece. Igual você falou, né? Que é um erro eminente. Não fez o estudo, a exegese do texto, né? E ele está com o que ele tem na cabeça, que ele quer falar sobre aquilo, aí acaba aplicando antes da hora, porque ele já tem uma ideia na cabeça, e é aquilo que ele quer falar. E isso acontece, meu irmão, não só no mundo cristão, não só com a palavra, mas também, eu não sei se você já teve um filho na faculdade. Eu vou dar o meu exemplo, porque Debbie, quando começou, né, ela está no 3º ano de nutrição. Meus irmãos, eu chegava cansado, às vezes, né, de alguma atividade, aí eu ia buscar ela na faculdade 10h30, e a gente sabe que quem tem a correria do dia a dia, né, Zé? A gente quer descansar, né? Às vezes eu leio à noite também, quando eu estou com a dúvida, alguma coisa, eu vou ler um documentário, alguma coisa, ouvir uma pregação, afinar o facão aí, né? Irmãos, ela vinha da faculdade explicando para mim o que era bactéria, o que era, não sei, eu nem lembrava mais de biologia. Mas depois eu fui entender que ela queria compartilhar toda aquela gama de informação na cabeça dela, ela queria passar, mas tem um segredo atrás disso. Quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você não memoriza, mas você aprende. Quanto mais você fala. Eu cheguei um dia na casa do Paulo, só para a gente dar mais participação para os irmãos, a sala dele estava cheia de lei. Falei, meu Deus do céu, eu estou no Matrix aqui, porque eu cheguei, a sala era toda branca, e tinha lei para tudo quanto é lugar, né? Lei inciso, não sei o quê, lei inciso. Eu falei, Paulo, você está ficando maluco. Vocês já assistiram Uma Mente Brilhante? Tem uma que fala sobre de um matemático que começou a escrever nas coisas tudo, depois começou a escrever, né, no quarto todo e pregar as coisas. Falei, meu Deus do céu. Mas aí eu chegava lá, eu tinha uma aula de direito de graça.
porque eu ficava às vezes das 7 até as 10 escutando ler, eu saía de lá assim, meu Deus do céu, onde que eu estou? Mas é aquela... E assim também, às vezes, mas tomamos muito cuidado, porque precisamos ensinar o que é correto. Eu só preciso ensinar se eu estiver apto para... Aliás, tem um pastor que ele usa uma palavra muito importante. Deus só te coloca para falar se você tiver algo para falar. Isso é regra? Não é regra. Mas para você falar aleatório e ensinar errado, tomemos muito cuidado. Pregar o evangelho não é difícil. Eu não sei se os irmãos já sabem, mas existem 4 leis espirituais que é uma forma de evangelizar. Operação André, que é 1 por 1, e tantos outros métodos, né? O livro Sem Palavras, para você evangelizar. Falar do amor de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Não, então agora não vou falar mais porque eu não conheço da Bíblia. Não, não é isso. O que eu quero que você entenda é que falar do amor de Cristo, que Ele fez na sua vida, e citar alguns textos, você pode, porque você aprendeu com eles. O que você não pode é certificar, garantir que aquilo está falando aquilo nos assuntos pertinentes do quê? A exegese e o que o texto está dizendo, e você vai dizer o que o texto não está dizendo, você está ensinando, porque você está amplificando, replicando algo que não é verdade. Vamos para... mais alguém quer comentar? Pintou. Foi só mesmo na época, né, para passar, foi só para passar na UAB, depois, né? Mais alguém? Temos mais um aqui. Que danos, isso aqui é muito sério, gente, que danos uma aplicação errada pode causar? Nós já falamos um pouco, mas eu queria que os irmãos compartilhassem, porque os danos são muito perigosos. Ele aplicou uma coisa que não tem nada a ver e ia acontecer um pecado grave na igreja. Não sei se foi uma desculpa dele, também pode ser uma desculpa dele para tentar encobrir o pecado dele, ou se ele aplicou mesmo, porque ele não tinha estudo, uma leitura boa, e acabou interpretando errado, né? Então, aquela coisa de vai e adultera com ela. E não era, sim. Né? E era outra coisa. Um acento, né? Um acento lá. Um acento era para prejudicou, não adulterar, né? Ele entendeu errado. Uma das coisas mais importantes que eu gosto muito da questão evangélica ela não dá púlpito para qualquer pessoa. Eu lembro quando meu sogro era vivo, teve muitos candidatos que foram lá. O pastor falou assim, eu não dou púlpito para candidato. O senhor vai me desculpar. Se for uma reunião, a gente vai reunir fora do templo. Se o senhor quer falar dos seus projetos, ele era lá do bairro. Inclusive ele ganhou na época. Mas o pastor falou assim, eu não quero nenhuma benfeitoria sua, não quero nada sua. Se você quer aqui conversar, porque a igreja é uma comunidade em que ela vive na sociedade, então você não pode isolar. Você vem, fala os seus projetos, e as pessoas vão olhar seus projetos e vão votar de acordo com os seus projetos. Mas eu dar o meu púlpito, porque eu já fui em igreja, irmão, uma única vez de um parente. Eu não era membro da igreja. Então, nessa noite, quero convidar o irmão Fernando. Eu falei, não. Eu não sou membro da igreja, eu não sou nada da igreja, eu sou visitante. E se eu sou uma pessoa, meu irmão, malandra, se eu quero usar os meus ideais? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essas coisas são como gangrena. Paulo vai falar para Timóteo no capítulo 2, tome cuidado, porque essas falácias, essas conversações, você já sabe o que é gangrena, é uma ferida que não sara, ela vai comendo a carne até que chega ao ponto de amputar. Para encerrar... Irmão, Opa. Só uma questão, que foi muito tempo que se colocava na cabeça das pessoas que quem comete o suicídio já ia direto para o inferno. E não tem nenhuma, por exemplo, na Bíblia eu nunca vi essa afirmação. E assim, repassava, até que veio uma irmã e falou, não, a gente não sabe, nós não somos Deus, para saber que aquela pessoa que tirou a própria vida, ele foi direto para o inferno. E cristãos, vários repetindo essa mesma frase, bem dolorido mesmo para quem já tem na família caso de suicídio. Então, assim, aí eu aprendi com uma irmã, falou, não, a gente não pode julgar, a gente não sabe. E não tem essa afirmação, se tem eu ainda não li na Bíblia, que quem tira a própria vida vai direto para o inferno. Então, são coisas que nós temos que tomar muito cuidado, que nem se falou, ficar repetindo coisas que nós não temos como provar na Bíblia, que às vezes pode até ferir o outro e afastar ele mesmo de igreja. Irmão, esse é um assunto aí que dá muita conversa. Não vou estender, não vou entrar nesse mérito,
mas não é só sobre a questão do suicídio, mas também a questão de salvação. Tem muito crente pondo gente no inferno e tirando do inferno. Tome muito cuidado com isso. Eu não vou entrar nessa questão porque demora muito, nós vamos ultrapassar o horário. Mas é uma pauta que pode ser estudada para frente, os pastores decidirem a gente estudar sobre isso. Mas aqui nós estamos vendo sobre a questão de pregações positivas, mas foi muito bom a irmã falar isso, é muito pertinente, por isso que é boa a participação, porque é um assunto corriqueiro de nossos dias. Eu tive um amigo que era do bombeiro, cristão, gente, cristão, da Igreja Batista aqui da Chácara dos Pinheiros. Ele brigou com a namorada, era o dia de trabalhar, ele foi no quartel, ele não podia portar arma, mas ele foi no quartel ele podia, ali no Verdão, chegou lá, ele pegou a arma lá no armário e deu um tiro na cabeça e suicidou. E o pastor, no funeral dele, falou assim, que ele não tinha perdido a salvação. Eu não quero entrar nesse mérito, assim como a salvação, uns creem que perde, outros creem que não perde, não vou entrar nesse mérito também, nós precisamos ser muito prudentes nisso, mas tem muita gente que fala, fulano foi salvo, fulano não foi salvo. Nós só vamos saber na eternidade. Tem coisas que é só na eternidade que a gente entender. Um dia a pessoa perguntou assim, eu não quero ser crente. Perguntou para mim, por que tem tanta gente com câncer? Tem pastores com câncer. Tem homens e mulheres de Deus morrendo com câncer e tantas outras doenças. Tem muitos pastores, pastor Douglas, amigão nosso, morreu de Covid. Então não é uma regra a gente pregar que todo mundo vai ser salvo, que aceitar Jesus, né? É isso que a Bíblia nos ensina. Se você aceitar Cristo como seu Salvador, a sua salvação está garantida. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas eu não posso sair falando, fulano está salvo, fulano não está salvo. Não pode. Queria só contar algo importante para a gente encerrar, 2 minutinhos. Eu estava ouvindo esses dias uma história de um homem que hoje ele é convertido, mas ele foi há 20 anos, se eu não me engano, TJ. E foi um belo dia, ele tanto confrontar os TJs, ele foi expulso. Isso. Ele foi expulso. E no que ele foi expulso, ele começou a frequentar as igrejas. Só que nesse período que ele ficou expulso, ele começou a visitar algumas igrejas para conhecer o Evangelho. E pasmem, ele tirou da igreja, ele fala as placas da igreja que eu não vou citar aqui, mas ele fala que ele tirou mais de 16 famílias de igrejas cristãs e levou para o reino, para o salão do reino. Com as interpretações, falta de preparação, ele diz isso. E um belo dia ele vai visitar, e eles andam bem internados. Ele foi visitar uma igreja. E ao visitar essa igreja, quando chegou lá, o carro do pastor quebrou, ele dizendo isso. Depois vocês podem procurar aí. O carro do pastor quebrou, ele chegou, o pastor não chegou a tempo, e ele chegou, sentou lá, e a irmã, quero convidar o nosso irmão a trazer uma palavra para nós. Aí ele falou, bom, eu vou lá, né? Ela me chamou, me convidou, e ele foi lá. Aí ele falou, nada melhor do que falar sobre oração. Ele leu um texto sobre oração, né, explanou sobre a oração, tudo. E no final a irmã chega e pergunta para ele, então, meu irmão, você é da onde? Ele falou, não, eu não sou de lugar nenhum. Eu estava andando aí, eu vi a igreja aberta, eu entrei aqui, não, mas por que o senhor fez isso? Eu falei, mas a senhora me deu a oportunidade para falar, eu fui falar. E aí ele foi falar. Tem casos que terminam bem, porque a igreja, meus irmãos, esse irmão se converteu, hoje ele é um batista, mas ele contando num podcast, falando assim, o perigo das coisas, de você dar púlpito para qualquer pessoa, a pessoa chegando, sem analisar, sem conversar antes. Eu gosto muito disso da cristã evangélica, porque ela analisa bastante a vida da pessoa e se a pessoa anda junto. E tem um ditado que a gente usa assim, se você quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal junto com ela. Aí você vai conhecer a pessoa. Porque nós temos fraquezas também, mas nós temos também as nossas fortalezas. E aí, para encerrar, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com as ideologias. Não estou falando de ideologia de gênero, não, é as nossas ideologias. O púlpito não é lugar de desabafo e muito menos pregar os meus ideais. O pastor não pode chegar aqui porque está zangado com a igreja, ou qualquer outra pessoa. O irmão está aqui zangado porque alguma coisa não aconteceu e começar a descascar o abacaxi aqui. Não, aqui não é lugar, aqui é lugar de expor a palavra de Deus. Outras coisas eu não posso. Igreja não é lugar de panelinha, não é lugar de grupinho, não é lugar de eu defender os meus ideais. E quem não for comigo é contra amigo, né? Não é isso. Igreja é comunidade, igreja é comunhão. Aonde você vê um pastor que está pregando os ideais, e aí, eu vou dizer algo para você. Teve uma igreja que nós frequentamos, cristã evangélica.
que o pastor disse assim para uns irmãos, eles queriam sair, eles iam ficar em Cuiabá mesmo. E ele disse assim, quem sair da minha igreja vai estar em maldição. Imagina o pastor Pablo falando isso, hein? Quem sair da minha igreja vai estar em maldição. Onde que está na Bíblia isso? Quer dizer que se hoje eu e a minha família decidirmos, falar assim, olha, pastor, a gente está indo embora, né, para uma cidade, eu queria que o senhor nos abençoasse. Não, você está em maldição, você tem que ficar aqui. Terrível, irmãos. Isso corrói, porque as pessoas ficaram com medo. Meu Deus do céu, o santo homem de Deus falou que nós vamos viver em maldição. Aí o que acontece? No outro dia seguinte, o irmão bateu o carro. O que aconteceu? Meu Deus, é a mão do pastor que está sobre a minha vida e está pesando. Nada a ver. A pessoa para na blitz, não tem carteira, põe a culpa no diabo. Irmão, vai tirar a carteira para você dirigir, não tem nada a ver com o diabo. Passa o cartão de crédito o mês todo, né? Quebra um galho. Aí quando chega aquele galhão grande, pá, na cabeça no final do mês, a fatura de crédito lá em cima. O diabo usou meu cartão de crédito. Olha aqui, está destruindo a minha vida. Não, irmão. Vamos colocar os pingos nos is, vamos ser verdadeiros. Então, igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de nós adorarmos ao Senhor, viver em santidade. A Santa Ceia é um ato muito importante, né? Estar junto nas orações, no partir do pão. Amém? Alguém quer fazer mais uma observação, um comentário? Creio que foi no horário, né? 11h10, 55 minutos, passei 5 minutinhos só aí. Vamos orar? Quero agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez, de contribuir com os irmãos. Eu sei que não sou tão apto assim, né? Como os pastores estudam, aprofundando muito, mas louvo a Deus pela oportunidade de poder compartilhar, né? Um pouco da palavra de Deus e de que nós temos. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos por esse período tão maravilhoso, Senhor Deus, em que nós aprendemos a expor a Tua palavra e aprender da Tua palavra, Senhor, de uma forma correta. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor não foi partidarista, o Senhor não defendeu os ideais, mas o Senhor veio para salvar aqueles que se arrependem dos seus pecados. E nesta manhã nós te louvamos pelo privilégio de poder ver na Tua palavra tudo isso que nós precisamos aprender primeiro, retermos, para depois ensinarmos e expormos a palavra. Entender o que o texto está dizendo, entender o que a palavra traz para nós, aplicarmos nos nossos dias de hoje. Muito obrigado por cada vida aqui presente, aqueles que não puderem estar, que só possa estar abençoando, no decorrer do dia, logo mais à noite, estamos cultuando e ouvindo mais um trecho da Tua palavra e aprendendo. Muito obrigado, Senhor Deus, nos abençoe, nos leve para nossos lares e que possamos ter um domingo abençoado debaixo da graça do Teu favor, em nome de Jesus. Amém.